e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre tudo, um pouquinho mais sobre a gente viver realmente essa conexão intensa com a nossa essência. O que eu percebo é que agora a gente está chegando no final do ano, né? E existem alguns sentimentos, né? Algumas emoções que estão vindo. Emoções, sentimentos no sentido assim, esse ano foi um ano perdido. Algumas pessoas estão com uma sensação de frustração, porque aí começa a cair as fichas, né? Que lá no início do ano, quando tinha aquela intenção, aquelas resoluções todas, e muitas delas não se concretizaram, né? E a gente pode pensar que é muito por conta da pandemia, que algumas coisas não se concretizaram exatamente como a gente gostaria, mas tem muitas coisas que podem não ter acontecido da forma que a gente idealizou também porque a gente não tomou controle daquilo que a gente poderia controlar. Porque a pandemia e tudo que está acontecendo no cenário, no mundo, a gente não tem como controlar, a gente não sabe nem exatamente o que vai ocorrer daqui para frente, como vai ser 2021. É claro que as nossas intenções podem ser as mais positivas e devem ser, mas a gente tem que estar preparado e fortalecido espiritualmente, realmente na nossa mente também, né? Porque a gente precisa entender o seguinte, que adversidades vão acontecer, seja essa ou outra, e se eu deixar o externo controlar minha vida o tempo todo, eu não saio do chão, eu entro numa espiral negativa e eu não encontro uma saída. Então hoje eu quero deixar assim uma reflexão para todas nós, para mim, para vocês, para todas nós, né? Refletirmos o que a gente pode tirar de bom, né? Concluir, fazer um fechamento desse ano, apesar dos apesares, e num viés positivo de crescimento, olhar para o que foi. A gente sabe o que não foi bom, né? A gente já tem consciência plena do que não foi bom. O que muitas vezes a gente não sabe é o que foi bom. O que está sendo ainda, né? Porque o ano não acabou. Os aprendizados que a gente vai colher, que a gente vai levar para a vida, que a gente já levou, né? Já tá marcado em nós, já está registrado. Essas superações, essas micro superações dia a dia, dia após dia, e muitas internas, né? Na nossa resiliência, na nossa paciência, no nosso se adaptar com o que muitas vezes a gente não queria, né? Não queria fazer, queria que fosse diferente, mas não tinha outra alternativa, tinha que fazer daquele jeito. Então, vamos começar a olhar para isso para que a gente possa fazer um fechamento e colocar uma nova energia para o ano que está vindo, uma nova esperança, uma nova motivação. E é por isso que a gente vai novamente falar, e isso a gente não para nunca, né, gente, de falar de essência, porque o que está acontecendo no mundo, nunca foi tão, nunca nenhum sinal de nada que estivesse acontecendo no mundo externo foi tão intenso quanto este, no sentido de ser um chamado para a gente se conectar cada vez mais com a nossa essência. Porque a nossa essência tem a fonte da criatividade. Quando a gente está conectado, quando a gente está vivendo a nossa verdade, os nossos dons, quem a gente é realmente, e nos expressando no mundo de forma a colocar essa verdade, né? A viver isso, que a gente veio aqui nesse mundo viver, que a gente está preparado e habilitado para assumir, para realizar, para fazer, para impactar. Quando a gente faz isso, a gente está no fluxo da abundância, a gente está no fluxo de todas as possibilidades. Tudo é infinito quando a gente está vivendo a nossa essência, porque a gente está vivendo a nossa potencialidade. E isso está inclusive naquele livro que eu já trouxe aqui para vocês, né? A indicação, as 7 leis espirituais do sucesso. É a primeira lei, a potencialidade pura. É você estar realmente conectado com
quem você é, né? Então, por isso, o autoconhecimento, ele chega assim com uma importância tão grande na nossa vida para a gente realmente cada vez mais mergulhar nisso, né? Quem eu sou? Eu estou expressando para o mundo quem eu sou, mas o maior propósito que eu posso ter é ser quem eu sou, é assumir essa verdade. E aí entra tantas coisas que a gente fala, né? Tantas coisas que a gente fala aqui, que é você não fazer as coisas pelos outros, para agradar os outros, no bom sentido, né? Não tô falando que você não vai ajudar as pessoas, você não vai ser generosa, não é nesse sentido. Mas é você se esconder atrás de algumas máscaras para você ser aceita, para você realmente agradar, né? Para que você não decepcione, para que você não perca o amor, o carinho das pessoas, a aprovação das pessoas. É você se reconhecer como um ser especial. E quando a gente se conecta com a nossa essência e quando a gente vê que há algo lindo dentro da gente, que esse algo lindo, a gente deve se apaixonar por esse ser que existe dentro de nós. Então a gente transborda. E essa autoconfiança, além de elevar o amor próprio, essa autoconfiança também vem no sentido de a gente conseguir impor os nossos limites, conseguir dizer não, conseguir realmente se direcionar, né, para aquilo que a gente quer, e mesmo com tanta gente às vezes falando contra. A sensação muitas vezes é que a gente está remando contra a maré, né? Muita gente vai falar para você, você é louca, nossa, você está fazendo isso, não vai dar em nada. Quantas coisas a gente ouve que nos desanimam, né, no decorrer da nossa vida. E se a gente for pela cabeça dos outros que não estão vestindo a nossa pele, a gente vai viver controlada pelos outros. A gente não vai controlar nada, nem a nossa vida. Então, tomar essa consciência que você tem tudo aí, né? Independente das adversidades, é claro que algumas coisas vêm com impacto muito grande na nossa vida, né? E não dá para fingir que a gente não tem um elefante branco na sala, porque a gente tem um elefante branco na sala, ele é bem grande. E chegou no momento agora que eu sei que muita gente tinha essa expectativa, né? Até o final do ano isso tudo vai acabar. Muita gente tinha essa expectativa. E aí a gente está chegando no final do ano e tá vendo que não tá acabando, né? E a gente não sabe bem ao certo aonde isso vai dar, até quando vai. Mas o que a gente pode fazer? O que a gente pode controlar? O mundo está precisando de nós. A gente eu vejo, né? Essa é a minha opinião, falando o meu posicionamento. Eu vejo que nós temos duas ocupações agora, né? 2 papéis que nós podemos assumir. Um é de se vitimizar, né? E de esperar as coisas acontecerem, os dias irem passando e a gente vê o que vai dar. E o outro papel é a gente pensar, como que eu posso ajudar? Como que eu posso ajudar as outras pessoas nesse momento? O que eu posso fazer na minha vida, que eu posso melhorar a mim mesma, que eu possa me fortalecer e que eu possa ajudar quem não está conseguindo sozinho. Então, eu acho que tudo isso que está acontecendo tá nos trazendo uma missão que é muito maior do que nós, é muito maior que o nosso quadrado, que a nossa família, é muito maior do que o espaço em que a gente vive. Independente de qual seja o nosso propósito de vida, né? O nosso propósito do nosso dom, do nosso dharma que a gente veio aqui para fazer nesse mundo, a gente tem aí uma missão que é ser nós mesmos, em primeiro lugar, e depois servir, contribuir. E aí a gente entra nesse fluxo da abundância, né, da doação. A gente entra em todas as leis, porque quando a gente começa a ajudar os outros, e quando eu falo ajudar, não é no sentido de você apenas doar alimentos, isso também é super importante, né? Se a gente pode ajudar com coisas materiais, mas é doar também o seu tempo, a sua energia, o seu bom humor, a sua positividade,
o melhor que você pode ser, a melhor versão que você pode ser. Porque a gente vê, muitas vezes, a gente tá numa positividade, né? E o outro não, e o outro tá ali numa melancolia, muitas vezes vendo o pior cenário. E o que a gente faz? A gente pode, às vezes, até se afastar, sim, mas por que não ajudar? Por que não ser você a luz, né? Esse ponto de luz que vai iluminar essa pessoa naquele momento, né? E que palavras você vai falar? Você vai entrar nessa energia, nessa espiral negativa, ou você tem essa missão aí dentro de você, né? De reerguer essa energia, né? De ambos, a sua e da outra pessoa. Porque quando você ergue a energia do outro, ergue o astral do outro, isso reverbera, volta para você. Então eu vejo que cada vez mais a gente tem que assumir esse compromisso, sabe? De viver essa essência, essa integralidade do nosso ser, essa nossa potencialidade, deixar fluir essa criatividade. E é claro que, por que a gente não vive muitas vezes essa essência, né? A gente fala tanto nessa palavra, é tão bonita essa palavra, e a gente não consegue vivê-la na sua integridade, porque a gente tem medo, e são vários os medos que a gente tem, são vários medos. Medo de se expor, medo de ser julgada muitas vezes. E muitas vezes é a gente que está se julgando. Então, olha só. Nós podemos ser a semente, né? Nós podemos ser a semente. Quando eu penso nessa questão que eu tô falando para vocês dos dois papéis que a gente pode assumir, de um que a gente pode estar sendo ali a luz na vida do outro, que a gente pode estar ajudando as pessoas de alguma forma, impactando com o nosso melhor, a gente está sendo a semente. E o outro papel de se vitimizar, de colocar um monte de óbices, né, e de não assumir o controle daquilo que a gente tem controle, na nossa vida principalmente, a gente está se escondendo, a gente está realmente não deixando a nossa essência florescer, né? A gente está se encolhendo perante as possibilidades que a gente tem. E agora acho que é um momento assim bem importante nessa época de a gente começar a escrever aí no nosso caderno do eu. E essa é a sugestão que eu quero deixar aqui hoje para vocês. Eu também vou fazer isso. Acho que agora é o momento de a gente escrever mesmo tudo aquilo que a gente aprendeu com tudo que aconteceu esse ano e que ainda a gente vai aprender, né? Mas do que a gente já viveu, já superou. Quais são os aprendizados? O que a gente pode fazer para melhorar a nossa vida, independente do que está acontecendo, e melhorar a vida das pessoas ao nosso redor? Qual é o nosso papel dentro desse cenário? E quais são as potencialidades, as sementes que eu vou semear, que eu vou plantar para 2021, e independente de encerramento de ano, início de ano, a partir de agora, né? Quais são as possibilidades que eu tenho agora, nesse momento? Porque as coisas só têm o significado que a gente dá a elas, né? Então, eu vejo muita gente falando assim, eu já fui muito assim, né? Agora tem a Black Friday, daí tem... Parece que a gente vai sendo empurrado, né? Aí agora tem isso, daí daqui a pouco é Natal, e aquela correria que ninguém sabe para onde está indo. Ninguém sabe para onde está indo. Na verdade, está indo atrás do rabo, né? Ninguém sabe. Para que correr tanto? É final de ano, e aí? Qual é o sentido do Natal? Qual é o sentido disso tudo? Né? Será que esse ano não seria o ano mais ideal para a gente se conectar mais ainda com a nossa espiritualidade? Dar uma acalmada. E para a gente estar nessa conexão profunda com a nossa essência, existe uma forma. A forma mais fácil que há. E que a gente pode fazer isso todos os dias, que é cultivar o nosso silêncio, o nosso momento de silêncio. Isso é muito precioso. É muito precioso. Seja o silêncio mesmo, você simplesmente ficar
em estado de reflexão, a própria meditação. Você se permitir meditar, isso é poderoso demais para você se conectar com quem você é na sua essência. E uma outra dica aqui que é preciosa, mas essa aqui é mais desafiadora. Essa eu confesso que é desafiadora para mim também, muito. Mas é a gente não julgar, evitar. Vamos usar a palavra evitar, porque você se colocar uma imposição, uma regra, eu não vou julgar, inevitavelmente você vai julgar. Você vai julgar, você vai se pegar julgando em algum momento. É impossível a gente não julgar. Porque nós somos seres humanos e a gente vai julgar. Nós temos um cérebro julgador, mas evitar o máximo possível, estar mais consciente disso, né? E aí, quando a gente não julga, aí fica muito mais fácil de a gente semear as nossas sementes, né? A gente ser esse nosso melhor, porque a gente vai olhar o outro com compaixão, com amor, com generosidade, independente de quem seja. E é um desafio muito grande, né, gente? Eu vejo muito esse chamado para a gente ser quem a gente é na essência e a gente não ficar parado, inerte, esperando as coisas acontecerem, as coisas passarem e melhorarem. Temos que ter uma visão otimista, sim, esperar o melhor do futuro, mesmo estando numa crise que a gente está vivenciando. Mas o que a gente pode fazer? Vamos fazer alguma coisa? Vamos fazer alguma coisa agora por nós e pelos outros. E quando eu começo a olhar para os outros e ver que o mundo está precisando de ajuda, que as outras pessoas... Tem tanta gente precisando de ajuda. Gente, tem tanta gente com medo. Tem tanta gente com muito medo. Medo de pegar Covid, medo de morrer. Tem muita gente, principalmente as pessoas mais idosas, tem tanta gente carente. E vamos dar essa atenção, vamos fazer o nosso melhor. Às vezes a gente acha que não pode, que a gente não tem nada para contribuir. Às vezes a gente acha assim, quem sou eu para fazer alguma coisa, para ajudar alguém nesse sentido, para ensinar alguma coisa. Saiba que você, estando a um passo, você pode ajudar. Independente de formação, independente de nível social, independente de qualquer coisa. E às vezes é alguém que você acha que está lá no nível que intelectual mais elevado que você, mas essa pessoa não tem a expertise que você tem em outros aspectos, porque você tem a experiência, você tem a vida. E essa é a maior escola que a gente tem. Cada ser é único, cada ser é especial. Independente de que ponto você esteja na sua jornada, a gente pode aprender com uma criança, né? Quem é mãe? O quanto que os filhos nos ensinam, até uma criança pode ensinar. A pergunta que você tem que se fazer assim, qual é o meu papel no mundo? Quem sou eu, né? Nesse mundo, para não ser especial, para não ensinar algo grandioso para alguém, para não levar o meu valor para as pessoas. É isso que você tem que se perguntar. Né? Ninguém nasceu com carimbo na testa, né? Você não é especial, você não tem nada de bom para ensinar para o mundo, para impactar. Todos nós temos. E todos nós temos. E quando a gente se conecta com isso, gente, é muito poderoso. É muito poderoso, porque aí a gente começa a perceber qual é o sentido das coisas, qual é o sentido da vida. A gente se conecta com algo muito maior do que nós. A gente começa a sair dos mimimi, dos probleminha, sabe? Que a gente acha que é um problemão. É tão especial isso, né? Que mais que eu queria falar para vocês? Importante, quando a gente começa aqui a nossa live, né, eu sempre peço para vocês terem uma intenção, porque a intencionalidade, ela também é uma das leis espirituais do sucesso. A gente colocar uma intenção, um desejo. Tudo que existe ao nosso redor no mundo tem uma informação e tem energia.
E nós estamos aqui por causa dessa energia, por causa dessa informação, porque os nossos pais se conheceram, né, e tiveram uma informação, tiveram uma energia, algo aconteceu e nós estamos aqui. Tudo que se manifesta no mundo é por energia. Então, se a gente não colocar uma intenção, que é o primeiro ímpeto da energia, as coisas não vão se manifestar. Então, ter claro qual é o seu desejo, o que você quer, o que você está pedindo para o mundo. Pede para o mundo o que você quer e não ficar pedindo o que você não quer. Eu não quero ficar ansiosa. Isso você está pedindo mais ansiedade. Lembra da lei da atração? Nós somos um imã. Se você ficar no não, mesmo quando você diz eu preciso de dinheiro, eu preciso, você está focando na falta. Você deve se perguntar o que eu posso fazer para ganhar mais dinheiro? O que eu posso fazer para tornar minha vida mais abundante? E não focar só no resultado, lembra? Foca naquilo que faz sentido, que faz o seu coração sorrir, que você vai colocar a sua potencialidade pura, a sua essência, e o resultado vai vir. Quanto mais a gente tiver, né, conectado com a nossa fonte, com a nossa espiritualidade, com quem a gente é de verdade, a nossa criatividade, ela flui de um jeito, é incrível, porque não é por obrigação, é por inspiração. E uma outra questão muito importante é liberar esses ressentimentos que a gente tem, né? Porque no dia a dia, essas pequenas magoazinhas, ressentimentos que a gente vai acumulando através de situações que vão acontecendo, isso atrapalha demais a nossa prosperidade. E às vezes a gente não olha para isso. A nossa segunda live foi exatamente sobre perdão, né? E quando a gente fala de perdão, parece assim, é algo grande a ser perdoado, é uma grande mágoa. Não é só. São esses pequenos ressentimentozinhos, essas picuinhas que a gente tem às vezes vontade de se vingar. Fulano chegou em casa e não me ajudou, não lavou a louça, então também não vou fazer isso, sabe? São coisinhas assim. Então também poderia agora levar um chá, poderia servir um café, mas não vou. Não vou porque meu marido não lavou a louça, ou meu filho, sei lá, não fez alguma coisa que eu queria que ele tivesse feito. Então a gente entra nessa de querer se vingar de alguma forma, né? E acaba não sendo essa pessoa que está semeando, que está se doando. Então, você não pode controlar como os outros vão reagir, como os outros vão agir, mas você pode controlar como você vai reagir. E essa pessoa que você quer se tornar todos os dias, né? A sua melhor versão. E é um trabalho desafiador, é ir muitas vezes contra tudo que a gente aprendeu, é desconstruir um monte de pensamentos e ideias que estão arraigadas dentro de nós, mas vale muito a pena. Quando a gente começa a fazer essas pequenas mudanças no nosso ser, a gente sente que as coisas também reverberam. As pessoas não mudam porque a gente quer que elas mudem, mas elas começam a mudar a atitude simplesmente porque você mudou. É incrível isso. É incrível. E uma das leis universais também é o distanciamento dessas emoções negativas, é você liberar, é você desapegar. O desapego é a palavra. Buscar entender quais são as emoções que você carrega em relação a quem você carrega e buscar desapegar disso. E começa numa intenção também. Eu preciso ter essa intenção e olhar para o outro com compaixão. Como é que eu posso ter compaixão? Porque não tem como ter dois sentimentos, um bom e um ruim. Se eu tenho mágoa, raiva, e eu substituo por compaixão, a mágoa e a raiva não tem mais espaço. Então, o que eu posso
pensar, avaliar, né, na história de vida dessa pessoa com quem eu tenho algum probleminha, tenho alguma picuinha, o que eu posso ver ali que vai fazer aflorar essa compaixão, que vai fazer distanciar esse sentimento que não é tão bom, que talvez é algo mal resolvido. Essa reflexão é bem importante a gente fazer, né? E principalmente com pai, mãe, irmão, as pessoas que a gente mais ama, porque a gente não pode ficar julgando eles, né? Evitar o julgamento é uma das coisas que a gente falou aqui. Evitar o julgamento. Eles também têm as suas próprias histórias, os seus próprios aprendizados, as suas dores que carregam do passado. Só eles sabem o que eles enfrentaram, o que eles passaram. Então a gente olhar isso, porque é muito fácil a gente falar, pois é, né? Eu tenho essa crença, não consigo, porque a gente falou de dinheiro essa semana, né? Então muita gente pode pensar assim, pois é, minha vida tá travada, minha vida financeira, porque minha mãe falava tal coisa, porque meu pai falava tal coisa, e aí eu aprendi isso ficou armazenado, e aí você vai ficar com raiva do seu pai e sua mãe. Não, pelo amor de Deus, não faça isso, não faça isso. Porque eles aprenderam assim. Isso é uma herança que vem de geração em geração. Então, que bom que você está tendo acesso a esse conhecimento, porque você tem agora a responsabilidade, o papel de ressignificar isso. Você tem o papel importantíssimo de mudar uma história de sucessivas gerações que vão vir. Olha que poderoso que é isso, né? E cada um de nós aqui. E uma das últimas leis que só vou aqui dar uma relembrada, que é importante a gente se conectar, que é com os nossos dons, né? A nossa expressão única, o nosso maior propósito é ser nós mesmas. Esse é o propósito primário e primordial. Se você não sabe ainda exatamente qual é o seu propósito de vida, saiba que esse é o seu propósito maior. Ser você na sua autenticidade, na sua verdade, não ficar se preocupando tanto com o que os outros vão pensar. Se você tiver que ensinar algo para alguém, vai lá, ensina algo, não fica se preocupando se você vai sair bem. Mostra suas vulnerabilidades, seja você, do seu jeito, no momento que você está, com a competência que você tem, com as habilidades que você tem. E quanto mais você praticar isso, quanto mais você externar isso, mais você vai se aprimorando, você vai ficando melhor. Agora, um outro propósito é você colocar isso para o mundo, né? Porque não adianta eu sou a Kellen, eu tenho minha essência, ok? Eu assumo a minha verdade, as coisas que eu gosto, mas eu não expresso isso para o mundo. Eu não estou aqui exercendo a função que me foi dada, né? Como tudo que existe na natureza, no universo, nós somos parte disso tudo, de um todo maior. Tudo tem uma função, tudo, né? Desde aquela bactéria mais invisível que a gente não pode ver, né? A não ser com lentes microscópicas. Desde aquela bactéria, tudo tem uma funcionalidade. Até o próprio Covid, que está aqui para nos ensinar muita coisa. Infelizmente, às vezes é pela dor que a gente aprende, e é pela dor que a gente mais aprende. A gente tem duas formas de se motivar e de aprender, pela inspiração e pela dor. E infelizmente o ser humano aprende muito mais pela dor. Então, olhar para isso, né? Eu tô colocando essa minha expressão única a serviço do mundo? O que eu tô fazendo? O que eu tô fazendo no ambiente em que eu estou? Começa na sua casa, né? Aí depois da sua casa vai para sua comunidade, vai para as pessoas com quem você se relaciona e você vai impactando. E é incrível que isso que a gente falou assim, às vezes a gente acha que não tem nada para contribuir, né? E lá no passado, muitas vezes eu pensava assim, nossa, eu tô começando agora, e aí eu vou ensinar o quê? Vou falar de quê? Gente, às vezes uma palavra que você fala impacta tanto a vida do outro, e aí vai impactar mais umas 5 pessoas que você nem imagina, né? Porque assim, é uma escala. Essa terceira pessoa impacta uma quarta pessoa que impacta uma quinta.
é o efeito propagador. E a gente está numa energia coletiva nesse momento. No mundo, a gente está vivendo uma nova era. Então, quanto mais a gente puder ser essa nossa verdade e levar essa nossa expressão única, contribuir, com certeza a gente vai estar fazendo o melhor que a gente pode, né, para esse planeta, para esse cenário que a gente está vivendo, inclusive.